Shalom, shalom, amados do canal. Vamos a mais uma palavra. Neste dia lindo, isso, trazemos uma palavra e um tema super interessante. Falaremos de Miriam, a mãe do Messias. E tudo o que falaremos será para simples informação e para você também repensar, rever, restaurar toda uma linha de pensamento, que você seja livre para aceitar ou não. Quero convidar você a se inscrever no canal, a ouvir também louvores no nosso canal. Deixe o like, vamos junto na amizade, no conhecimento. E o tema, Miriam, a mãe do Messias. Por volta do ano 5 antes do Messias, o Império Romano exercia seu domínio sobre a terra de Israel, sob o reinado de Herodes o Grande. Longe da opulência de Jerusalém, nas colinas áridas e pedregosas de Galil, ou Galileia, a pequena aldeia de Nazaré abrigava famílias que viviam da terra e da tradição. Entre elas estava Miriam, uma jovem judia cujas raízes mergulhavam na linhagem do rei Davi, mas cuja vida era marcada pela simplicidade do cotidiano galileu. E era um fim de tarde em que a poeira dourada paraiva sobre as oliveiras. Miriam, como era costume entre as mulheres de sua época, estaria ocupada com as tarefas que sustentavam a vida doméstica. E o silêncio do lugar foi subitamente preenchido por uma presença que não ocupava apenas o espaço físico, mas que vibrava na própria alma. Um anjo, Gabriel, mensageiro celeste, manifestou-se, não como uma figura alada de contos, mas com a terrível e magnífica solenidade de um embaixador do trono do Altíssimo. E as suas primeiras palavras foram um bálsamo para o susto natural da jovem. Não temas, Miriam, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Binei Aelion, Filho do Altíssimo. E Miriam, embora fosse jovem, conhecia a Torá, as Escrituras e a promessa do Messias que viria para redimir Israel. Contudo, o seu, como não era dúvida de fé, mas uma busca por compreensão sobre a sua própria natureza biológica e social. Quando Gabriel explicou que o Espírito Santo a envolveria, Miriam compreendeu que seu corpo deixaria de ser apenas seu, para se tornar o primeiro altar da nova aliança. Um detalhe profundo e muitas vezes ignorado na tradição puramente mística é a humanidade biológica desta escolha. Ao conceber Yeshua, Miriam não fez de modo etéreo ou puramente simbólico. A encarnação foi total, para que Yeshua fosse o Filho do homem. Ele precisou ser gerado no sangue e na carne. O entendimento de que Miriam, ao conceber e levar a gestação a termo,
experimentou todos os processos naturais de uma mulher, incluindo o fluxo sanguíneo, o rompimento para o nascimento de um filho, as dores, a exaustão física. É vital para compreender a proximidade de Deus com a humanidade. Então houve uma concepção natural, e embora o início tenha sido um milagre divino, o desenvolvimento foi puramente humano. O sangue de Miriam alimentou o Salvador. Seu corpo forneceu cálcio para os ossos e as proteínas para a sua carne. E o sacrifício do corpo, que foi aceitar a missão, Miriam aceitou também o sangramento do parto e a vulnerabilidade de sua natureza feminina. Ela ofereceu a sua biologia para que a divindade pudesse ter um coração que batesse e mãos que pudessem tocar a lepra e a dor alheia. Yeshua, um rei que nasceu na terra. Gabriel foi específico sobre o destino da criança. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este anúncio ligava o céu à terra de forma indissolúvel. Yeshua, que significa o Eterno Salva, não viria como um conquistador romano em cavalo branco, mas como um bebê que choraria ao sentir o frio do mundo pela primeira vez. Lógico que hoje ele já não é mais bebê, é um adulto sentado à direita do Pai. E a resposta de Miriam: eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Faça-me em mim segundo a tua palavra. Foi um ato de coragem muito significativo na história. Naquele momento, ano 5 antes do Messias, o Verbo não apenas se fez carne, ele fez-se dependente de uma mulher que, com fé e humanidade, sangrou, sofreu para lhe dar vida. E a escolha de Miriam em Nazaré é uma lembrança de que o divino não despreza a matéria. Pelo contrário, ele santificou o sangue, o nascimento, a própria fragilidade humana através do ventre desta jovem judia. A favorecida foi aquela que permitiu que o Rei do Universo partilhasse a nossa própria substância, tornando-se para sempre o elo entre o pó da terra e a glória dos céus.